Ainda sobre a classificação, podemos falar de crimes principais e crimes acessórios. Crimes principais não dependem de nenhum crime anterior. E os crimes acessórios são aqueles que dependem da existência de um crime anterior. Nós poderíamos dar como exemplos de crime acessório, crime de lavagem de capitais e o próprio crime de receptação. Temos os crimes de ímpeto. Crimes de ímpeto são aqueles que são praticados em razão de um sentimento repentino. Exemplo, são crimes como o crime de homicídio qualificado. Homicídio qualificado praticado por motivo de relevante valor moral, relevante valor social, não são crimes de ímpeto, mas naquela modalidade de praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ele se classifica como sendo um crime de ímpeto. Ok? Praticado de forma repentina, sem planejamento prévio, em razão com dolo de ímpeto. Joia? Bem, ainda na classificação, poderíamos falar dos crimes on demand, ou on demand, né? O que seriam crimes on demand? Essa expressão é usada por mim e pelo meu coautor Wilson Palermo, no nosso livro de legislação penal especial, pela Ímpetus, quando nós escrevemos o capítulo da Lei de Abuso de Autoridade. Os crimes on demand seriam aqueles crimes que são criados para atenderem a um acontecimento específico. São, na verdade, modalidades de crimes de plástico, criados para atenderem uma situação específica para a qual não havia uma solução. Um exemplo de crime de ímpeto na Lei de Abuso de Autoridade é aquele crime previsto lá no artigo 37, quando fala, aliás, no artigo 10, quando fala da condução coercitiva, né? Tipificando como criminosa a condução coercitiva fora dos casos de lei, sem prévia intimação para comparecimento em juízo, porque isso é exatamente o que aconteceu no caso do Lula, exatamente no caso ocorrido com o ex-presidente Lula. Então, aquela condução coercitiva, quer ver outra também que tem lá? Aquela situação do artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, que fala de divulgação de parte de vídeo, aquela parte de vídeo que foi divulgada da ex-presidente Dilma, na conversa, né? Na verdade não foi vídeo, foi trecho de gravação da ex-presidente Dilma, naquela conversa que não era investigada, ela não era investigada porque aquilo ali foi divulgado. Então, pegaram esses fatos e trouxeram esses fatos como típicos, né? Tipificaram aqueles fatos em virtude de um acontecimento específico que provocou movimentação legislativa. Ok? Então, são crimes feitos por encomenda, digamos assim, nesse sentido, para atender uma situação específica. Temos também os denominados crimes mercenários. Crimes mercenários são aqueles praticados mediante paga ou promessa de recompensa, como é a hipótese de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Crime gratuito. Crime gratuito são aqueles cujos motivos são desconhecidos. Crimes à distância e crimes plurilocais. Não vamos confundir. Crime plurilocal é aquele em que a ação ou omissão acontece dentro de numa determinada comarca, e o resultado acontece em outra comarca. Isso é um crime plurilocal. O crime à distância é aquele em que a ação ou omissão acontece num país e o resultado acontece em outro país. Veja, no crime à distância, a ação ou omissão acontece numa comarca ou no local dentro do mesmo país e o resultado se dá em outro local, outra comarca, dentro do mesmo país. No crime à distância, não. Ação e omissão num país, resultado em outro país, tá? Nós temos crimes de ação simples, crimes de ação múltipla. Crime de ação simples é aquele que traz apenas um núcleo verbal, como é o exemplo do homicídio, matar alguém. E crimes de ação múltipla, também chamado de tipos mistos, são aqueles em que o tipo penal traz vários núcleos verbais caracterizadores da conduta criminosa. Bem, uma outra classificação, temos a classificação de os crimes considerados de menor, médio ou de maior potencial ofensivo, né? Crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena não supera 2 anos. Crime de médio potencial ofensivo são aqueles em que cabe suspensão condicional do processo, a NPP, e o conceito de crimes de maior potencial ofensivo fica como um conceito residual, se dará por exclusão, quando não for de menor potencial, pena máxima até 2 anos, ou não for de médio potencial, aqueles que admitem a suspensão condicional do processo e também o ANPP, eles serão, se não forem eles serão de maior potencial ofensivo. Quer dizer, é um conceito que se dá
por exclusão. Crime remetido. O que é o crime remetido? Crime remetido é aquele cuja tipificação, cuja definição nos remete a um outro tipo penal. Exemplo de crime remetido é o crime do artigo 304 do Código Penal. Delito de acumulação, uma outra classificação que pode ser perguntada, já inclusive vem sendo perguntada, e as pessoas não sabendo o que responder. O que são os denominados delitos de acumulação? Bem, os crimes de acumulação ou delitos de acumulação são aqueles em que, se considerarmos isoladamente as condutas praticadas, elas deverão ser consideradas atípicas porque a ofensa ao bem jurídico tutelado é insignificante. Porém, quando nós somamos aquelas várias condutas, o resultado ele nos traz significativa lesão ao bem jurídico tutelado, ok? Então, isso é muito usado quando nós estamos tratando de questões relacionadas, por exemplo, a crimes ambientais. Agora, é importante que nós vejamos que não se admite delito de acumulação entre nós e que delito de acumulação não deve ser confundido com delito habitual. Por quê? Porque no delito habitual é a mesma pessoa quem reitera a conduta. No delito de acumulação, não. Somam-se as condutas realizadas pelas mais diversas pessoas. Então, por exemplo, jogar um palitinho dentro do rio, né, ou do córrego que corta a cidade, é uma ação insignificante ao bem jurídico tutelado, que é o meio ambiente. Mas se todas as pessoas resolverem jogar um palitinho de fósforo, um palitinho de sorvete, ou uma latinha de cerveja naquele rio, o dano ambiental é significativo. E por isso, as pessoas, ainda que jogassem só um pedacinho de madeira, só um palitinho de sorvete, poderiam ser consideradas autoras desse crime. Entre nós, isso não é possível. Tá ok? Então, entre nós não existe o delito de acumulação. O direito penal brasileiro não considera o delito de acumulação, porque nós não podemos ser responsabilizados pela atitude de outras pessoas. Temos também os crimes transeuntes e os crimes não transeuntes, tá? Os crimes transeuntes são aqueles que não deixam vestígios, passam sem deixar vestígios. E os crimes não transeuntes são os crimes transeuntes não deixam vestígios. E os não transeuntes, os que não passam, os que deixam vestígios, também são chamados delicta facti permanentes, ok? Porque eles deixam os seus vestígios. Lesão corporal, homicídio, ok? Vamos lá. Crime falho. Não confundir crime falho com o denominado quase crime. O crime falho é aquele que se extrai da denominada tentativa perfeita, da denominada tentativa acabada. O agente realizou todos os atos de execução, mas a consumação não veio por razão alheia à sua vontade. Esse é o crime falho. O quase crime não é isso. O quase crime é a tentativa inidônea, o crime oco. É o crime impossível. O quase crime é o crime impossível, tentativa inidônea, quase crime. Ok? Crime oco. Aquele que não se consumou nem jamais se consumaria por razões alheias à vontade do agente. Então, crime falho é tentativa acabada. Quase crime não é nem tentativa idônea, é crime impossível, ok? Crime de hermenêutica. Queridos, o crime de hermenêutica é aquele em que descreve como criminosa a interpretação que um determinado juiz ou mesmo promotor, procurador, dê a uma determinada conduta. Então, a pessoa ela vai ser responsabilizada pela interpretação que deu a uma determinada situação, quando essa conclusão, quando esta interpretação não for acolhida pelo tribunal revisor, ok? Entre nós se tentou, né? Nós podemos dizer que houve uma tentativa de inserção do denominado crime de hermenêutica entre nós, com a criação da nova lei de abuso de autoridade, ou melhor, na tramitação do projeto, que acabou culminando com a nossa lei de abuso de autoridade, a nossa nova lei de abuso de autoridade. Porém, a própria lei saiu com uma expressão
que nos mostra que é impossível admitirmos o delito de hermenêutica. O artigo 2º da nossa Lei de Abuso de Autoridade, ele traz uma cláusula que impossibilita que entre nós se acolha, embora tenham tentado, mas que impossibilita que se acolha o denominado delito de hermenêutica. O artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, ele vai dizer que a divergência ou a interpretação na lei e na avaliação dos fatos não pode ser caracterizada como crime. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Opa, não consegui aqui colocar tudo não, ó, mas é o seguinte, ó, deixa eu tentar colocar aqui, ó, a divergência, é porque fica muito grande, ó, eu tentei fazer um recorte e cola aqui, mas não deu certo não, tá? Então, vou tentar aqui novamente, ó. Ó, deixa eu tentar aqui, ó, botar aqui pra gente ler juntos, talvez eu consiga fazer a leitura, não consigo não. Mas o que ele quis dizer é que é o artigo 2º da lei, que diz que a divergência na interpretação na lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade, tá ok? É a nova lei de abuso de autoridade no seu artigo 2, artigo 2º, tá? Nós vamos ter essa colocação. Então, não esqueça o artigo, deixa eu colocar aqui, da nova lei de abuso de autoridade, tá? A lei de abuso de autoridade nova é a lei 13.896 do ano de 2019, tá? Então, não se admite a criação. E é óbvio, Rui Barbosa, no final do século retrasado, já entendeu como sendo um retrocesso reconhecer abuso de autoridade. Então, você imagina, século XIX se considerar um retrocesso, trazer para nós o abuso de autoridade, e no século XXI o abuso de autoridade trazer para nós o crime de hermenêutica, desculpe, e no século XXI uma lei de abuso de autoridade desejar trazer de volta esse conceito de crime de hermenêutica. Não tem o menor sentido nisso, tá joia? Então, não existe para nós esse conceito de crime de hermenêutica. Temos também os denominados delitos de colarinho branco. Essa questão do colarinho branco, ela deve ser vista confrontando com um outro termo, que é o colarinho azul. Os crimes de colarinho branco são os crimes do alto empresariado, das classes intelectuais, os crimes das pessoas que usam terno e gravata e a camisa com colarinho, né? Já os crimes de colarinho azul são os denominados crimes de rua, tá? Crimes como lavagem de capitais, crimes contra o sistema financeiro nacional, são crimes de colarinho branco. Crimes como furto, como roubo, como estelionatos, isso são crimes de rua, são crimes de colarinho azul. Por que a expressão colarinho azul? A expressão colarinho azul, ela nos remete aos uniformes usados pelos americanos nas fábricas no início do século XX, tá ok? Então, eu falo de white-collar crimes, os crimes de colarinho branco, e blue-collar crimes, os crimes de colarinho azul, tá? Os crimes dos menos favorecidos. Bem, delito liliputiano ou crime anão são as infrações, são as contravenções penais. Na verdade, esse termo liliputiano nos remete a Lilliput, uma das terras visitadas por Gulliver no clássico Gulliver's Travels, tá? De Jonathan Swift. Então, nós usamos esse termo liliputiano para fazer alusão a Lilliput, né? Enfim, a terra imaginária em que os habitantes eram seres minúsculos, tá? A terra imaginada por Jonathan Swift no seu clássico. Joia? Muito bem. Delito de catálogo. Gente, essa expressão, ela foi cunhada pelo Supremo Tribunal Federal para se referir aos delitos que admitem a interceptação telefônica. Anotei aqui o número do HC 100.524, HC 100.524, que teve como relator o ministro Joaquim Barbosa no ano de 2012.
Então, delito de catálogo, os crimes que admitem interceptação telefônica nos termos lá da Lei 9296 de 1996. Delito putativo, delito imaginário ou erroneamente suposto. São expressões sinônimas. Repetindo, delito putativo, imaginário ou erroneamente suposto. Esses crimes, eles são aqueles em que o agente, por erro, pensa que está praticando um crime, mas não está praticando crime nenhum. Tá? Então, o agente, por exemplo, a mulher achando que está grávida, ela toma remédios para abortar, mas ela não está grávida. Aqui eu tenho delito putativo por erro de tipo, que é uma das modalidades de crime impossível. Mas eu também posso ter delito putativo por erro de proibição, tá? Que também é chamado de delito de alucinação ou delito de loucura. O maçom usa essa expressão, delito de alucinação ou delito de loucura, tá? Esses delitos putativos ou crimes putativos por erro de proibição são aqueles em que o agente pensa que o que está praticando é proibido quando não é. Então, exemplo, um pai que mantém relações sexuais com a sua filha maior e capaz, achando que está praticando crime. Bem, ele pode estar praticando algo imoral, absurdo, nojento, asqueroso, mas não é criminoso. Então, isso é um delito imaginário ou putativo por erro de proibição. Lembrar, o delito putativo pode ser, vamos colocar aqui rapidinho, para poder ficar bacaninha, para que nós não erremos isso. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui rapidinho, gente. Colocar aqui rapidinho, para que isso fique bem direitinho, para não haver erros. Tá ok? Vamos lá. Delito. Opa. Bora, Cláudia. Delito putativo. Ele pode ser por erro de tipo ou por erro de proibição. Tá? E quando ele for chamado delito putativo por erro de proibição, ele também pode ser chamado delito de alucinação ou crime de loucura. Ok? Então, o delito putativo por erro de tipo é uma das modalidades de crime impossível, tá? A gente pensa estar presente um elemento quando não está. Tá joia? Então, bota aqui, ó. Isso aqui, ó, é crime impossível e é o inverso do erro de tipo. Não entendi, Claudinha. Por que isso aqui é o inverso do erro de tipo? Vou explicar. Olha só. Eu não sei que estou grávida. Tomo um remédio abortivo e acabo perdendo meu filho. Eu estou em erro de tipo. Eu abortei, eu pratiquei um aborto sem dolo, sem saber que praticava e sem querer praticar. Agora, olha o contrário. Eu penso estar grávida e tomo medicamentos abortivos. Não vou abortar nada, porque grávida não estou. Isso é delito putativo por erro de tipo. Tá ok? É o contrário do erro de tipo. Assim como o delito putativo por erro de proibição é o inverso do erro de proibição. É o contrário do erro de proibição. Porque no erro de proibição, o agente faz algo que está proibido, achando que é permitido. No delito putativo por erro de proibição, ele faz algo permitido, achando que é proibido. Tá ok? Essas classificações, elas de fato trazem muitos problemas para nós, não trazem, queridos, quando nós estamos estudando? Mas nós aqui do Trino queremos que você tenha certeza de que essas questões são importantes para a prova e que você precisa estudá-las com afinco. Tá ok? Bem, mas continuando aí.
Se lembra sempre o seguinte, gente, delito putativo é imaginário, não tem crime, não há crime nenhum. Pode ser por erro de tipo ou por erro de proibição, mas tudo bem, é imaginário. Joia? Vamos lá. Crime aberrante. Bem, o crime aberrante é aquele que se pratica por força de uma das situações de erro relacionadas com o erro de execução, o resultado diverso do pretendido e também o chamado aberratio causa, né? Então, por exemplo, quando eu querendo matar José acabo atingindo João que está ao seu lado, né? Por erro na execução, eu tenho aberratio ictus. E esse crime praticado contra João é um crime aberrante. Quando eu querendo danificar o carro, acabo atingindo a pessoa que por ali passava, essa lesão corporal é o delito aberrante. Tá joia? Então vamos lá. Crime achado. Gente, o crime achado é um conceito que se relaciona à serendipidade, ou seja, procurando-se um crime, acaba-se fortuitamente descobrindo outro. Então, o crime achado é aquele que está relacionado com algo que se descobre fortuitamente na apuração de um outro crime. Apurando-se um crime, achou-se outro, apurou-se outro, ok? É uma infração penal que era desconhecida até aquele momento, mas que foi, por força da serendipidade, encontrada quando se investigava outro crime. Crime de mera suposição ou crime de mera suspeita. Vamos lá. Queridos, o crime de mera suposição ou mera suspeita é o que se caracteriza em razão de uma suspeita que se tem de que o agente pretende realizar uma certa atividade. Então, o agente é incriminada a suspeita que se tem de que o agente realizará uma certa atividade. Entre nós poderíamos citar o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. O artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, ele falava da posse não justificada de instrumentos, usualmente empregados na prática de crimes patrimoniais. Então, crime furto. Então, a pessoa que estava, por exemplo, com uma gazua, né, pelo fato de estar com uma gazua, suspeitava-se que essa pessoa iria praticar crimes patrimoniais, e se ela tivesse antecedentes por crimes patrimoniais, ela poderia ser considerada autora da contravenção. Tá? Esse artigo 25, que era uma contravenção de mera suposição, de mera suspeita, foi entendido num recurso extraordinário como não tendo sido recepcionado pela Constituição. É o recurso extraordinário 58.35.23, repetindo, recurso extraordinário 58.35.23. 58.35.23, julgado em 2014, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes. Foi julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, ano 2014. Tá? Então, recurso extraordinário 58.35.23. Crimes cibernéticos são aqueles praticados através da rede mundial de computadores, através da internet. Os crimes hediondos são aqueles que estão tipificados na lei, ou melhor, não estão tipificados, não, que estão assim etiquetados na lei dos crimes hediondos. Né? Esses crimes hediondos, eles estão previstos na lei com um rol taxativo. Qual é o pedido que eu peço, que eu faço, a vocês? Que vocês, alunos Trino, saibam que a lei dos crimes hediondos sofreu mudanças em janeiro de 2020 por força do pacote anticrime. Então, o que você precisa fazer? Você precisará verificar essa lei com as mudanças, porque vários crimes hediondos foram inseridos. Não ali estavam antes, como, por exemplo, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, como o exemplo do sequestro relâmpago, o roubo com arma de fogo, o roubo com restrição de liberdade à vítima, né? O crime de a organização criminosa que se destina à prática de crimes hediondos, o comércio ilegal de armas, o tráfico internacional de armas, tá ok? Vocês precisam verificar as mudanças trazidas pela Lei 8.072, que não é objeto da nossa aula de hoje, mas
que sempre merece essa atenção. Creio que ela será muito cobrada nas provas, como de resto serão cobradas as alterações trazidas pelo denominado pacote anticrime. Valeu? Muito bem. Continuando aí nessa classificação, vamos ver. Eu acho que agora eu já fiz todas as classificações que eram pertinentes. Feito isso, terminamos essa parte de classificação das leis. Vocês verifiquem que quando nós explicamos a classificação, nós falamos sobre prescrição, né? Nós falamos sobre retroatividade e retroatividade, todos conceitos que são muito importantes para que vocês aprendam e evoluam nos estudos do direito penal, ok? Bem, continuando aqui com a nossa matéria, vamos agora adentrar a questão do crime, do conceito analítico do crime, e vamos começar a verificar esse conceito analítico que nos permitirá conhecer o fenômeno que é o crime, que nos permitirá entender os predicados do crime. Vejam, primeiro é preciso que se diga que nós aprendemos que o crime é fato típico, ilícito e culpável, embora exista aquela dúvida a respeito da culpabilidade pertencer ou não ao conceito de crime, da culpabilidade ser ou não um predicado para o crime, ok? Bem, mas vamos estudar cada um desses elementos. Vamos estudar, a partir de agora, a conduta, depois a ilicitude e, por fim, a culpabilidade. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso conceito a partir do conceito de conduta. O que é conduta? Né? Bem, para nós falarmos de conduta, é preciso que, antes de qualquer coisa, que nós estudemos o conceito de conduta a depender da teoria a que nos filiemos e da teoria que a nossa lei utilize num determinado momento. Vejam, atualmente, nós, na nossa lei, usamos o conceito de conduta de acordo com as definições trazidas pelo finalismo. Para nós, conduta é o comportamento humano, consciente, voluntário, que se dirige a uma determinada finalidade. Veja que para nós, finalistas, a conduta não é apenas um comportamento humano, consciente e voluntário. Para nós, finalistas, é preciso que o agente dirija a sua conduta ao seu comportamento ativo ou negativo, a omissão, a uma determinada finalidade. Diferente do que acontecia com os causalistas. Essas teorias sobre conduta, elas precisam ser estudadas porque é de acordo com a teoria que nós vamos ter o conceito de conduta. Então, vamos lá. Será que nós sempre fomos finalistas? Não, nem sempre nós fomos finalistas. Antes de sermos finalistas, fomos causalistas. Vejam vocês que em 1984, isso não é explorado nas faculdades, deveria ser explorado nas faculdades. Em 1984, foi feita uma mudança da nossa legislação na parte geral, tanto é que nós temos ali a Lei 7.209 de 1984, que é a chamada nova parte geral do Código Penal. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma readaptação, ou melhor, uma adaptação da nossa legislação para que abraçássemos as ideias finalistas que já estavam havia muito arraigadas entre nós. Veja, é preciso que nós tenhamos a seguinte percepção: as coisas não se deram de uma hora para outra. As mudanças não foram feitas de uma hora para outra. Quando o nosso Código Penal, lá na sua parte original, de 1940, foi elaborado, ele foi elaborado sob a ótica causalista. Só que o causalismo, já naquela época, estava em declínio. E as ideias finalistas, elas foram sendo cada vez mais incorporadas entre nós, né? E ao serem incorporadas entre nós, elas chegaram a um determinado momento em que não havia mais como nós fingirmos que aquilo não acontecia. Por isso, foi necessário que se editasse uma nova lei
trazendo uma nova parte geral do Código Penal, e nessa nova parte geral do Código Penal, essa digamos assim, nós encampamos o finalismo com as suas ideias, tá ok? Então, é como se hoje, por exemplo, gente, fazendo aqui uma comparação, olha, quando eu estudei, né, há quase 30 anos, terminei a minha faculdade, e quando eu terminei a minha faculdade, lá em 1992, né, vocês vejam que não se falava naquela época, na faculdade, em princípio da insignificância, mas as bases do princípio da insignificância já estão sendo construídas de forma muito sólida por Roxin, né? E isso foi vindo aos poucos, até hoje isso não está na nossa lei. Certamente, um novo Código Penal irá falar sobre a insignificância. Isso para que vocês vejam que as mudanças não se deram de uma hora para outra, também com relação às teorias que buscam explicar o sentido de conduta. Então, vamos estudar essas várias teorias, vamos verificar essas teorias, vamos tentar entendê-las, porque esse entendimento é indispensável. Vamos lá. Bem, queridos, para a teoria causalista, também chamada de teoria naturalista, de teoria tradicional ou teoria clássica, ela foi formulada no final do século XIX. Ela foi formulada com grande influência do positivismo científico. Na verdade, ela perdurou até a primeira metade do século XX. Eu estou dizendo para vocês, quando em 1940 nós fizemos o nosso Código Penal, já estava em declínio o causalismo, certo? Mas vamos lá. O que diz, quais são, assim, figuras, nomes muito importantes dessa teoria? Von Litz e Belling. Deixa eu escrever aqui, porque é bom que nós escrevamos isso aqui. Peraí, só um instantinho, deixa eu passar aqui rapidinho esse nosso Belling. Tá ok? Eles são os nossos principais nomes da teoria causalista, tá ok? Tá escrito aqui errado, viu, gente? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Cadê? Tá ok? certo? L-I-S-Z-T. L-I-S-Z-T. Tá ok? Von Litz. L-I-S-Z-T. L, vou botar aqui direitinho, I-S-Z-T. Ok? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre essa teoria causalista, nós precisamos entender que ela é uma teoria mecanicista. Por que a teoria causalista ela é uma teoria mecanicista? Por que nós podemos falar isso, né? O porquê de chamarmos a teoria causalista de uma teoria mecanicista? Ela é mecanicista porque ela não se preocupa com o conteúdo finalístico da vontade. Ela tem uma preocupação muito grande de se aliar àquilo que ocorre com as ciências naturais. Ela diz o seguinte: conduta é o comportamento humano, consciente e voluntário, que causa um resultado. Então, homicídio é matar alguém. Pronto. Ah, mas e se a pessoa não tivesse o dolo de matar? Homicídio, a conduta de homicídio é matar alguém. A teoria causalista, mecanicista, ela traz um conceito puro de ação. Ela reflete a mera aplicação das leis físicas de causa e efeito, sem se preocupar, repito, com o conteúdo finalístico da vontade. Para os causalistas, a ação, a conduta tem dois aspectos. Um aspecto externo, que é o movimento corporal, e o interno, que é a vontade de fazer ou não fazer. Agora, o que se faz com o causalismo é aquilo que a doutrina chama de uma fotografia externa do evento.
Não importa para os teóricos causalistas o que o agente queria quando realizou aquela conduta. Eu tirei a fotografia, pá, ele deu um soco no fulano, o fulano morreu. Pronto, matou alguém. A conduta é de homicídio. Tá joia? É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, não era importante para o causalista aquilo que nós hoje chamamos de tipo subjetivo. Isso para eles não era. E assim, gente, o causalista, ele não distinguia a conduta dolosa da conduta culposa. Por quê? O resultado era idêntico nas duas. E sabe por quê? Porque dolo e culpa, o causalista só iria verificar lá na frente, na culpabilidade. Porque o dolo e a culpa, num primeiro momento para os causalistas, eram a própria culpabilidade, tá? Seriam analisados lá no âmbito da culpabilidade, tá joia? E eles, na verdade, muito preocupados com essa mera relação de causa e efeito, eles não conseguiam explicar, por exemplo, os crimes omissivos, a tentativa, e os próprios crimes culposos. Eles não conseguiam explicar, até porque colocavam dolo e culpa como elementos da culpabilidade. E dolo e culpa são coisas completamente diferentes, certo? Muito bem. Então, por conta disso, foi necessário que, se a teoria causalista, ela como não supriu, ela não conseguia resolver essas questões, ela foi, aos poucos, sendo substituída. E foi sendo substituída, inclusive, por outras teorias que ainda eram mecanicistas, mas que traziam certos ajustes ao chamado causalismo clássico. E sobre isso nós vamos estudar na nossa próxima aula. Uma beijoca. Fique com Deus e até lá.